Ótima terça-feira para você, começando mais um dia com notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, como sempre, deixando você muito bem informado sobre tudo que acontece no Tricolor. E hoje é um dia importante porque o técnico Mano Menezes vai definir o time titular para o jogo de amanhã. Pois é, amanhã já tem decisão valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, Fluminense e Juventude. O Flu precisa de 2 gols de diferença para avançar no tempo normal, depois da derrota por 3-2. Ontem a gente viu que o Nonato voltou a treinar, deve ficar à disposição da comissão técnica, então temos uma disputa acirrada nesse meio de campo com o Martinelli, que jogou bem, né, na última rodada contra o Bahia, Alexander, que voltou de lesão, Nonato também. Vamos ver qual será a decisão do Mano Menezes. Sempre pode surgir aí alguma surpresa, então vamos aguardar o treino que será na manhã desta terça-feira. Mas enquanto isso, tem muitas notícias sobre os jogadores que podem deixar o Flu, senão agora no final da temporada, com o contrato se encerrando. Emanuel Gomes, reforço que o Fluminense está buscando no mercado, atacante uruguaio, está mais perto, as negociações estão evoluindo e a tendência é de que um acerto ocorra em breve. As coisas estão acontecendo. Mais um clube interessado no André. Cara, tem muita notícia aqui neste vídeo. Então, para você não se esquecer, já deixo logo aquele lembrete. Muita gente fala, pô, Léo, ainda bem que você lembra, porque às vezes estou assistindo o vídeo aqui distraído e não lembro de dar o like. Então deixa aqui o seu like, o botãozinho do like está aqui embaixo. Se inscrever também se você não está inscrito. Está conhecendo o canal por agora. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Lessa. Todos os dias, sempre correndo atrás de informação para você. Se você não quer ficar por fora de nada, então, por favor, não se esqueça de se inscrever. Eu queria abrir esse vídeo aqui, galera, falando sobre Paulo Henrique Ganso, porque no vídeo pós-jogo, né, ainda lá no Maracanã, depois da vitória sobre o Bahia, muita gente veio me cobrar, entre aspas, né, mas muitos torcedores colocaram nos comentários, falando, pô, Lessa, você falou pra caramba e não falou de Paulo Henrique Ganso, que jogou pra caramba também, e vem sendo uma rotina, né, e eu queria fazer isso agora, mas não só sobre o jogo contra o Bahia, que aliás teve um momento muito marcante, e eu vou colocar aqui para vocês, que foi a saída do Ganso de campo. Foi simplesmente ovacionado pelo Maracanã inteiro, mais de 50 mil torcedores ovacionando o Ganso. Então, assim, muito tempo que eu não via um jogador ser ovacionado dessa forma. Já tivemos Cano, enfim, ano passado, principalmente com o título da Libertadores, mas o Ganso ele carrega um simbolismo porque ele tá desde 2019 no Fluminense. E quantas vezes a gente não questionou e falou, pô, 5 anos de contrato pro Ganso, um absurdo, quem cometeu esse crime? Lá atrás eu falei isso. Eu já falei isso e, assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso porque a gente erra, né? E o importante, para mim, pelo menos, que eu tenho aprendido muito, ainda mais agora, né, tendo um canal e tanta responsabilidade com isso, a gente erra e a gente tem que ter humildade quando erra, né? Reconhecer, falar, pô, eu fiz essa análise aqui, ou nós fizemos essa análise, mas a gente estava errado. E às vezes é muito bom estar errado, porque significa que algo que você não acreditava que pudesse dar certo, deu. Quando a gente está falando de futebol e está falando de Fluminense, isso é muito bom, porque significa que foi bom para o Fluminense. A gente pegar, desde quando chegou, o Ganso chega em 2019, tem bons momentos ali, né, principalmente com o Diniz, foi uma peça importante naquela luta contra o rebaixamento lá em 2019. Depois ele tem momentos difíceis em 2020, 2021, com treinadores que ou não o aproveitaram direito, ou também o Ganso não fez tanto esforço assim para ser aproveitado. Eu acho que tem os dois lados da moeda aí, porque ele é um jogador que ele nunca foi conhecido por ser um cara extremamente competitivo fisicamente falando, né? Um cara que nunca se destacou pela parte física, mas sim pela genialidade, pela técnica, e é o perfil dele como jogador. Às vezes você olha para ele, parece que ele tá desinteressado, parece que ele tá acomodado, mas cara, o Ganso ele não consegue, ele não dá muita entrevista, né? Ele é malandro também, escorregadio.
mas quando ele fala, você sente muita firmeza naquilo que ele tá falando, muita, sabe, muita, você sente sabedoria, você percebe a sabedoria e é um cara muito firme assim no que ele fala e muito profissional. É a sensação que eu tenho, tá? Depois de todos esses anos cobrindo o Fluminense com o Ganso. Eu comecei a cobrir, a ser setorista do Fluminense de fato, pouco antes ali um pouco antes da chegada do Ganso. 2018, era aquela reta final de 2018 ali, cheguei em 2019. Então eu tenho eu me sinto muita vontade para falar assim do Ganso e de observar a evolução do jogador, que depois, naquele episódio em 2022, com o Abel Braga, o Abel sendo vaiado, a torcida pedindo a entrada do Ganso, o Abel coloca o Ganso, ele passa a ser titular e depois volta o Diniz e aí é o mundo perfeito para ele, porque os dois sempre se entenderam muito bem. E aí o Ganso conquista um bicampeonato estadual, o Ganso conquista uma Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. E em 2024, no momento difícil, porque foi difícil para ele gosta muito do Diniz, o Diniz sempre deu muita moral para ele, e aí o Diniz sai, gera toda aquela comoção, e eu confesso que eu sempre fui muito cético em relação ao aproveitamento do Ganso com treinadores que são muito diferentes do Diniz. E assim, a gente aconteceu isso com o Odair, aconteceu com o Roger. Então não é uma coisa que vem do nada, sabe? A gente tem exemplos concretos para falar. Então quando chega o Mano Menezes, eu falo, cara, não sei, eu acho que o Ganso não vai conseguir entregar nesse estilo que o Mano joga, que ele, né? Isso tô falando lá atrás, né? A gente imaginava que fosse acontecer. O Mano não tem. O Mano coloca para jogar quem tá competindo, é um cara que não tem esse negócio de medalhão com ele. Então, não sei não. E a gente tá vendo o Ganso, desde que chegou o Mano, ser um dos principais jogadores da equipe, em muitos jogos, fundamental nessas vitórias, participando de gols. Vou pegar os números aqui, a gente vai ver o Ganso participando de vários gols. Então é um cara que eu acho que a torcida, esse reconhecimento do torcedor é muito justo. Você pode gostar, pode não gostar, mas é inegável o que Paulo Henrique Ganso está entregando, é inegável a qualidade técnica que ele tem e o quanto ele é diferente com a bola nos pés. E quando o time está acertado e consegue jogar se aproveitando das qualidades que ele tem, as coisas acontecem. É porque não adianta ele estar em campo, pensar o jogo e os caras não acompanharam o raciocínio. Isso estava acontecendo recentemente. Hoje não, você vê um Fluminense se movimentando, você vê como funcionou bem o lado direito contra o Bahia, com o Ganso, com o Ares, Samuel Xavier, todo mundo se movimentando e dando opção de passe. E aí o jogo flui. E aí é o jogo perfeito para ele. Mas a gente também está vendo o Ganso competir também na defesa, né? Ajudando o time na marcação, saindo de campo cansado. Então é um jogador que merece muito esse reconhecimento. Eu acho que quando ele sair do Fluminense, ele vai sair como ídolo, ele vai ser eternizado como um grande jogador de uma geração que venceu, que conquistou, para muitos o maior título da história do Fluminense. E além disso, cara, ele tem uma família que é muito identificada com o Fluminense. Os filhos, né, o Henrique já joga no Fluminense, a Gi Costa, que é a esposa dele, também assim, tem uma identificação enorme. Ela postou isso aqui, ó, nos stories dela, por exemplo. Ela fala, faz tempo que não abro uma caixinha para mandar pergunta. Ela colocou, aí perguntaram a ela, de todos que passou, parece que seu coração é tricolor, não é? Ela escreveu aqui, tenho muito carinho e respeito por todos os lugares que passamos, mas o que eu sinto aqui, nunca senti nada igual. Foi o que ela colocou aqui. E parece ser muito verdadeiro, né? É uma família que vive muito ali Fluminense e passaram a ser torcedores do clube. Então, enfim, achei que me alonguei até mais do que eu gostaria aqui falando de Paulo Henrique Ganso, mas é um cara que tem sido extremamente importante, uma surpresa positiva neste momento, mais uma vez, que o time precisa muito dele e ele está entregando e está sendo fundamental para a equipe. Vamos lá, alguns jogadores que podem deixar o Fluminense no final da temporada. Por que eu estou falando isso? Alguns atletas têm contrato somente até o final do ano. Alguns jogadores importantes, como por exemplo, Marcelo. Marcelo tem contrato até o final desta temporada. E aí fica a dúvida. Hoje o Marcelo é reserva do Fluminense, é fato, né? Claro que essa condição pode mudar a qualquer momento. O Mano já mandou um recado ali nas entrelinhas ou não, mas que para a utilização dos jogadores mais experientes,
ele vai ter um parâmetro, ele, a comissão técnica dele, o parâmetro de utilizar quem está realmente bem fisicamente, que pode entregar à equipe o que ela precisa. Então, não tem essa história de que, é o Marcelo. Não. Vai ter que estar em forma para jogar. E ele, fisicamente, voltou a ficar devendo. Então, não sei como é que vai ser o desenrolar desta temporada, se o Marcelo vai querer continuar, se não vai querer continuar. Tem o Super Mundial no ano que vem, a gente sabe disso, né? Que eu imagino que talvez ele queira participar, mas eu acho que tudo vai depender muito do que vai acontecer ao longo deste 2024, que pode ser positivo ou não para ele, pode ser positivo ou não para o Fluminense. Tem muita coisa para acontecer aí no meio do caminho. Você, por exemplo, gostaria que o Marcelo renovasse o contrato hoje, neste momento? Tivesse ali a proposta, você concordaria com uma renovação contratual do Marcelo até o final do ano que vem para disputar o Super Mundial ou até o meio do ano que vem? Porque eu acho que o Marcelo, depois de sair do Fluminense, eu acho que ele vai se aposentar. Apesar dele não ter falado sobre isso ainda, né? Tem Felipe Melo com contrato até o final do ano e recentemente ele deu uma entrevista falando que gostaria de disputar o Mundial. Então, enfim, é uma dúvida que se tem aí sobre Felipe Melo, que está numa condição física já bem mais complicada, né? Já teve uma nova lesão, ficou um tempo fora. A gente sabe que está cada vez mais complicado para ele entregar fisicamente ao time. Hoje é uma renovação que eu não faria. Foi importante, é um cara importante, é um líder importante para o clube, mas pensando num todo, né, questão custo-benefício, não é um jogador barato, né, não ganha pouco. Eu acho que o mais prudente seria essa história ter um fim dentro de campo, né? Mas ele pode permanecer no clube de outra forma. Não sei se ele vai querer continuar seguindo a carreira também, porque para ele não é fácil, né? Tem sido um sacrifício, né? São muitas dores, muitos problemas. Ele já pensou em desistir, ele mesmo falou isso, então não é simples. A situação do Felipe Melo, para mim, é até pior do que a do Marcelo, no sentido de desempenho físico, né? Manuel também, lembrando que o Felipe Melo tem 41 anos, o Marcelo 36, perdão, e o Manuel 34 anos, também tem contrato até o final do ano. Teve a questão do doping, esse ano já teve 2 lesões depois que voltou, e o Manuel não conseguiu recuperar um rendimento de outros momentos, em 22 e até 23, quando ele podia jogar. Então é um jogador também que não sei se o Fluminense irá renovar o contrato dele, e acho que, pelo que vem demonstrando, em alguns momentos foi importante, mas acho que o Manuel também não deve ter esse vínculo renovado. Diogo Barbosa, 31 anos, passando por um momento super positivo agora, Diogo Barbosa, né? Jogador que teve altos e baixos, né? Inclusive nesta temporada, mas que nos últimos jogos tem sido muito importante. E aí vai deixando uma impressão super positiva de que talvez possa permanecer no elenco, mesmo que venha um titular. Aí a gente não sabe se vai ser o Marcelo, vai se recuperar, vai assumir a posição novamente, se depois viria outro, mas é um cara que, se continuar com esse desempenho ao longo do ano, né, até o final do ano, se não for apenas uma boa fase do Diogo Barbosa, é um cara que pode se credenciar aí para uma renovação de contrato. E o Mano gosta bastante dele, né? Trabalhou com ele em outras equipes. Então é um jogador que eu acho que tem potencial para garantir uma renovação de contrato se mantiver esse desempenho, até porque a lateral não é fácil contratar, né? Não é fácil achar bons laterais por valores razoáveis. Então o Diogo Barbosa leva vantagem nesse sentido. Felipe Alves, goleiro de 36 anos, você está aí empurrando com a barriga, é um jogador que veio somente pelo Diniz, e queria esse atleta que leva para onde ele vai, mas que não vem sendo mais aproveitado, alguns jogos nem relacionado. Então isso aí é só esperar até o final do ano para rescindir o contrato, se é que não pode sair antes, caso surja algum interessado, né? Mas creio que não vai ser tão simples assim. 2 jogadores que estão emprestados, 2 jovens, Marquinhos, 21 anos, Lucumí, 20 anos. Marquinhos veio do Arsenal, teve um início muito bom com a camisa do Fluminense, depois acabou se lesionando e não conseguiu recuperar rendimento até agora, e se lesionou de novo. Então o Marquinhos está perdendo força, até porque de qualquer forma já seria, eu trouxe a informação aqui, o Marquinhos é um jogador muito caro, né, para os padrões do Fluminense. Então a gente está falando aí de, se não me engano, foi um negócio de 15 milhões, mais de 10 milhões de euros, né, é a informação que eu tinha. Então, fora da realidade, de qualquer forma já não continuaria. E o Lucumí, que o Mano até gostou dele, chamou para treinar no profissional direto, para não ficar descendo para o sub-20 todo jogo,
mas também não teve chance. Agora chegou o Serna, chegando outros jogadores, creio que não vai ter muitas chances, muitas oportunidades, então a tendência, creio eu, que seja, né, a devolução depois do término do empréstimo para o Boca Juniors de Cali. Lembrando uma coisa, que o Marquinhos, ele tem contrato até janeiro, na verdade, início de janeiro, e o Marcelo, ele tem contrato até o final do ano, mas tem uma cláusula de opção de renovação. E aí eu não sei se é por metas, né, quais os detalhes desse contrato, mas também tem essa possibilidade. Dessa lista aí, quem você acha que deveria renovar o contrato? Quem você acha que deve permanecer para o ano que vem? Quais jogadores você tivesse esse poder de decisão, você manteria no elenco em 2025? Deixe aí sua opinião nos comentários, também é importante. Galera, aqui no comentário fixado na descrição do vídeo tem um link para Mais Ágil, parceira aqui do canal do Lessa já há muito tempo, né? Empresa que atua no mercado financeiro, fazendo antecipação do FGTS, do fundo de garantia, para você que está com aquele dinheiro emperrado, empacado lá, não pode mexer e está precisando resolver um monte de coisa aí na vida, colocar um monte de coisa em dia, seja dívida ou seja algum investimento que você deseja fazer, uma reforma na casa, aí tá lá aquela grana que você não pode mexer. A Mais Ágil, ela faz isso para você, ela antecipa e esse dinheiro cai na sua conta assim, com pouquíssima burocracia. Mas é claro, você precisa estar bem informado, né, sobre todos os detalhes, taxas. Então entre em contato através deste link, vai ter uma equipe lá pronta para te atender. Mais Ágil é Mais Ágil mesmo, pode confiar. Vamos lá, duas informações importantes aqui. O Ben Jacobs, jornalista lá da Inglaterra, um inglês que é um cara relevante por lá, ele trouxe a informação de que o PSG, ele está falando sobre a negociação, uma possibilidade de compra do Ugarte, uruguaio, por parte do Manchester United junto ao PSG. E o PSG está pedindo 60 milhões de euros por esse jogador. O clube não tem pressa de vender, apesar da chegada do João Neves, e acredito que ainda há vários pretendentes. O Manchester fez uma oferta aí de no máximo 35 milhões de euros. João Gomes e André, dois brasileiros, outros nomes que o Manchester valoriza. Este último disponível por menos de 35 milhões de euros. Ou seja, com esse dinheiro, se o Manchester quiser, chega aqui e compra o André, né, se não tiver sucesso nessa negociação. O João Gomes já custaria muito mais que isso, mais de 60 milhões de libras. Então é mais um clube que aparece como interessado finalmente, e isso é muito bom para o Fluminense. Tomara que seja verdade de fato, porque quanto mais concorrência tiver, mais o valor do André pode subir, né? A gente tem que torcer por concorrência para esses clubes aparecerem e com isso fazer com que esse montante final aí pelo André possa aumentar. Aparentemente o Manchester só vai fazer uma investida se realmente não conseguir nada com o Ugarte. E aí entre o João Gomes, que custa muito mais caro, e o André, que é um jogador de seleção brasileira, que já mostrou desempenho, comprovou desempenho, pode ser que o Manchester de fato entre aí nessa briga. Em relação a Emanuel Gomes, outro reforço que o Fluminense está buscando, mais um atacante do futebol uruguaio, já falou sobre ele aqui. O jornalista Adriano Savalli de lá cravou que ele será jogador do Fluminense, mas os clubes estão negociando ainda os termos em relação ao percentual que vai ser vendido, que vai ser adquirido pelo Fluminense, tempo de pagamento, e é aquilo que eu falei para vocês na semana passada ainda. O Emanuel Gomes já aceitou a proposta do Fluminense. Entre ele e o Fluminense está tudo certo. Inclusive ele está curtindo vários posts do Fluminense por aí, vários e vários, ou seja, está deixando bem claro que ele quer vir jogar, assim como o Bernal é mais um que quer vir jogar, quer vestir a camisa do Fluminense, e depende desse acerto aí entre os clubes. As coisas estão evoluindo, tá? Positivamente. Então, muito em breve, a gente deverá ter a confirmação dessa negociação e, portanto, mais um jogador que chegará para o Fluminense. Lembrando que inscrições para as oitavas de final da Libertadores acabam na próxima sexta-feira. O Fluminense já tem 5 mudanças, então caso o Emiliano Gomes ele chegue, só poderá ser regularizado a partir das quartas de final da competição. Beleza, pessoal? Então a qualquer momento a gente pode ter novidades e como sempre eu vou trazer aqui para vocês. Fechado? Tamo junto, ao longo do dia voltamos com mais informações. Abraço!